Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, canal de YouTube e podcast, eu chamo ele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que gosta aqui do nosso programa de história com um temperinho de futebol, um temperinho de esporte. Antes de você apresentar o tema de hoje, alguns breves comentários sobre o último programa, que foi a parte 2 do México, né? O México aí tem uma história riquíssima, né? E o Mar Henrique Gebran Schirmer disse que gostou muito do programa, agradeceu por termos lido o comentário dele no programa anterior, ou seja, estamos lendo de novo, e ele disse que a guerra dos Estados Unidos contra o México vai fomentar muito a apologia do Churro, né? A desobediência civil, ele que vai inspirar o Gandhi, o Luther King, diversos outros filósofos. E ele coloca que os que apoiam a guerra estão mais interessados no comércio e na agricultura do que na humanidade e não estão preparados para fazer justiça aos escravizados e ao México, custe o que custar. Nosso querido Aquila Nogueira, né, que fez história também, lembrou da Janice, sentiu falta de citarmos a Janice, e também lembrou do Júlio Pimentel. O Júlio que eu fiz o curso do Júlio Pimentel, porém não foi um dos cursos que eu mais me dediquei na minha vida, devo dizer, mas ele tinha uma ou duas aulas sobre a Revolução Mexicana, ele dava muitos romances, né, no curso dele. Eu fiz o curso de literatura policial dele. Literatura policial? Na história ou na letra? Na história. Era uma optativa porque ele partia do pressuposto, né, que a Agatha Christie era historiadora de formação e que o detetive nos romances policiais tem uma... É o historiador. É o historiador. É o inquérito. É o inquérito. Então era essa a premissa. O Gabriel Gonzalez, né, nosso ouvinte chileno, também comentou aqui. Ele fez um comentário, né, suspeito, né, dizendo que o Chile é o país que aplicou a maior goleada numa competição oficial no México em 2016, na Copa América Centenário. Todo mundo tem o 7-1 que merece. E ele reclamou que os mexicanos roubam os melhores jogadores chilenos em atividade. E ele disse que, pelas minhas contas, jogadores estrangeiros atuando no futebol mexicano, os jogadores chilenos são a maioria, tá? E ele disse que somente, né, o Chivas, né, que não tem chilenos no elenco. Por uma questão estatutária. O Eduardo Borges disse que toda vez que ele ouve o programa, ele começa um save novo no Football Manager, usando o país sistema do programa, ou seja, os saves dele não têm durado muito. Atitude correta. E o Felipe Assunção colocou uma notícia, né, sobre a falta de rebaixamento na Liga MX, né, que a gente chegou a comentar e tudo mais. Mas o melhor comentário de todos, né, essa segunda parte não teve tantos comentários quanto a primeira, talvez por, né, os aztecas aí serem mais mobilizarem mais as pessoas, mas o Luiz Carlos Macedo sentiu falta de não citarmos o melhor brasileiro a ter já jogado no México, o Pelé Branco, Lúcio Flávio. Achei que ele ia falar o Kleber Pereira. E ele ainda tagueou ali um amigo dele numa clara provocação clubística, dizendo que ele ficou chateado por esse grande ídolo do Botafogo não ter sido citado. Queria mandar um abraço para Luísa Blanchard, que escreveu lá no site da Central 3, agradecendo pelo podcast, que foi indicado pela irmã dela, a Júlia, que vive em Birmingham, no Reino Unido, onde morava a nossa Tupá, e falou que morre de dó do Felipe no Nerdcast, sofrendo bullying do Alexandre e do Dave. O Rossiano
mandou saudações pra gente e queria deixar registrado outro rolê aleatório do século XIX relacionado a um personagem da história mexicana, já que na guerra contra os Estados Unidos o general Santana teve a perna esmagada por um tiro de canhão e teve que amputá-la, né? Ao voltar derrotado para o México, entretanto, ele trouxe a perna consigo e fez um mausoléu para ela na capital, com enterros com honras para o membro amputado. E depois, posteriormente, né, a popularidade dele caiu e uma revolta popular violou o mausoléu e o povo arrastou pelas ruas o membro ali amputado até que não sobrasse nada. Não sei da veracidade da história, mas gostei. E, por fim, o Ulisses Cardoso falou que prova de América colonial na faculdade, o que a gente faz? Lê os textos que a professora passou? Não, escuta o Fronteira sobre o México. Tá aí, ele agradeceu a gente por salvar o semestre dele na faculdade. Bueno, Felipe, a gente estava se perguntando aqui em off, né? Qual que era o motivo da gente ter escolhido essa região e depois país como o derradeiro, né, dessa temporada do Fronteiras Invisíveis do Futebol. E não dá nem para usar a desculpa de que é um especial de Natal, porque não tem Natal no Irã, né? Então a gente costuma fazer um rodízio por continentes, né? E aí a gente chegou ali na Ásia e tal, isso já tem alguns meses, né? Irã, sei lá, alguém comentou, a gente conversou, Irã, vou fazer Irã. Aí, fazendo um roteiro, então a gente se perguntou, não, mas peraí, tem uma data, a gente podia deixar dizer que por ano que vem, que é 40 anos da Revolução Iraniana, alguma coisa assim, mas, então, de qualquer jeito, a gente vai fechar o ano aí com, novamente, 2 programas sobre o Irã. Isso. Eu sempre esqueço da existência dessa palavra. Eu acho que você está inventando ela, inclusive. Pode ser. Mas aí a gente vai falar aí sobre a Pérsia / Irã. Também tem uma trajetória riquíssima na sua história e uma trajetória um pouco mais tímida, mas também interessante no planeta Bola. Bem, então passemos aí para o primeiro bloco dos 6, que a gente vai tratar sobre a história persa / iraniana. Então vamos para a antiguidade. A história. Felipe, então, primeiro de tudo, assim, vamos situar, né? O que era a Pérsia, o que da Pérsia virou o Irã, porque a gente sabe, por exemplo, no Afeganistão tem uma influência muito grande, né, da cultura persa. Enfim, vamos situar aí no mapa, ali no Oriente Médio. A gente vai fazer esse recorte geográfico, a gente sempre costuma fazer, e também falar um pouco do nome do país, né? E no nome do país a gente vai aproveitar o gancho para cumprir um dever cívico que a gente já comentou aqui, que é falar mal de racista. Né? Criticar racista é um dever cívico. Então, assim, quando a gente falar de Irã nesses programas, especialmente nesse nosso primeiro programa, mas também no início do nosso segundo programa, a gente não está falando só do atual Irã, tá? A gente está falando basicamente do atual Irã e também a leste, ali onde estão Afeganistão, Tadiquistão, Uzbequistão, e ao norte também o Azerbaijão, ali um pouquinho da Armênia, da Geórgia, né, a região ali do Cáucaso. Também tem um pouco de relação com o que a gente convenciona chamar de Mesopotâmia, né, o que hoje é o atual Iraque. Então, assim, o centro do Irã, da identidade iraniana e do país Irã, é o Planalto Iraniano, né, esse corpo geográfico que, como o próprio nome diz, né, esse planalto, né, uma região ali central, que é mais ou menos onde hoje está o atual Irã, e que, por consequência, liga a Ásia Central, o Vale do Rio Indo, a Mesopotâmia e o Cáucaso, ou seja, é essa grande região pivô,
tá? Uma região ali que é uma região central. E é engraçado, né? Porque o Irã é uma região central da região central. Ele é o centro da Eurásia, que é o centro ali da grande massa terrestre da Terra. E por conta desse cruzamento entre o sul, o centro e o ocidente da Ásia, ele tem uma importância geopolítica muito grande, e isso a gente vê até hoje. Né? Por exemplo, a questão do Golfo Pérsico, né? O Estreito de Hormuz, tudo isso. Né? Então, nós temos uma verdadeira continuidade, tá? Geográfica, terrestre, entre, por exemplo, o Irã e esses países da Ásia Central, assim como ali entre o Irã e alguns países do Cáucaso, e também ali mais ao sul, sudeste do atual Irã, né? Do Irã para onde hoje está o Paquistão. E o termo Irã deriva do Ariana, que significa terra dos arianos, tá? Que é uma palavra registrada pela primeira vez em um texto sagrado, uma avesta do zoroatrismo. Tá? Esse Ariana é um termo proto-iraniano. E, então, assim, em outras palavras, Irã significa terra dos arianos. E aí você ouve isso, você já pensou em nazistas, né? Possivelmente. Mas o que acontece? Esse termo arianos tem ligação com a Índia. Ária, em sânscrito, tá, gente? Significa nobre, e eram os povos originários ali da Ásia Central, tá? Que se espalharam pela Europa e pelo Planalto iraniano, no final do Neolítico, os indo-europeus. E aí o que aconteceu? Os racistas do século XIX, e lembrando, racista, ele é sempre uma pessoa que se acha muito inteligente, mas na verdade ele é burro pra caramba. Então ele precisa de alguma coisa pra se valorizar. Eles não sabiam... E racismo não é anacronismo, viu? Porque fica esse debate também, mas essas questões não eram debatidas na sociedade. O cara achava que era de uma raça superior. Logo, ele era racista. Então, assim, ali no século XIX, quando nós temos ali o pensamento, o início do pensamento eugenista, né, o racismo, especialmente como uma forma de organização do Estado, daqueles impérios multinacionais que estavam se formando pelos países europeus, eles vão ler esses textos em sânscrito e eles vão, digamos assim, tomar que ariano significava nobre. Os arianos, eles eram nobres porque eram de pele mais alva e de olhos claros. Então, seria essa raça original, claro, estamos resumindo aqui, né? Mas seria então essa raça original de pessoas de pele branca e olhos claros, que é a raça nobre, a raça superior, e que ela foi se diluindo, né, ao se misturar com as raças inferiores. Quem seriam as raças inferiores? Seriam os mediterrâneos, por exemplo, tá? Vamos lembrar, os racistas europeus ali do século XIX, Gobineau, esses caras, eles tinham racismo, inclusive, contra, por exemplo, contra ibérico, contra italiano, contra grego, tá? Não era só contra africanos ou asiáticos, tá? Não, mesmo no século XIX, as imigrações europeias para os Estados Unidos, italianos, irlandeses, eles não eram considerados brancos também. Né? Sob a lógica do WASP, por exemplo. Sim, e quando você mencionou a sigla WASP, né, dentro da loja dos Estados Unidos ainda tinha o fato de que eles eram católicos. Então eles eram papistas, né? Mas enfim. Então, assim, o primeiro registro da palavra ariano relacionado a Irã está na inscrição de Behistun, no atual Irã, que é do século VI antes de Cristo, e que é patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Vocês vão ver que eu vou citar isso, a gente vai citar isso algumas vezes no programa de hoje, porque eu fiquei abismado. O Irã, ele é o 9º país com mais patrimônios culturais pela Unesco, tá? É um número bastante grande. Tipo, em primeiro está a Itália, né? Mas aí você tem até uma discussão sobre eurocentrismo, né? Mas a Itália tem muitos das ruínas romanas, de prédios históricos, mas enfim, o fato é, o Irã tem muito patrimônio cultural da humanidade, né? Tô falando cultural, não necessariamente natural, e aí por isso que eu acabei dando, né? A gente
vai acabar citando um pouquinho aqui no programa. E aí, da onde vem Pérsia, né? Pérsia é como os gregos chamavam o Irã, de terra dos persas, e era a forma mais comum de ser usado no Ocidente. Tá? Era usado, na verdade, até o início do século XX, quando em 1934 o próprio governo iraniano emite um decreto dizendo, olha, é para chamar a gente de Irã. Tá? A gente não é Pérsia, a gente é Irã, para chamar a gente de Irã em ponto final. Persa vem de Pars, com P, P-A-R, ou Parsa. Tá? Não é parça de parceiro, é parça com S. Daqui a pouco tá o Neymar jogando no Stengal lá. Não é parça com C cedilha. Que era o nome do clã do Ciro, o fundador do Império, a gente já vai ver, que deu nome à região onde habitavam os persas, que hoje é a província iraniana de Fars, com F, F-A-R-S. E também nessa província nós temos as cidades históricas sassânidas, que são também patrimônio cultural da humanidade, como Sarvestan e Bishapur, tá? Então, assim, Pérsia vem de Pars, que era o clã do fundador do país, tá? Mas então vocês veem que era uma noção muito mais individual do que de um povo. Pensando nos primeiros registros no Irã, né, nós temos artefatos ali de neandertais no Planalto iraniano, de cerca de 400 mil anos atrás. A cidade mais antiga do Irã, o sítio arqueológico de uma cidade mais antiga no Irã, é a cidade de Meimand, de 12 mil anos atrás, o que coloca isso como uma das primeiras habitações de larga escala da humanidade, também é patrimônio cultural da humanidade. E a primeira civilização ali no território foi a civilização elamita, que é mais ou menos aí 2700 a.C. até 550 a.C. Tá? Lembrando que quando as datas são antes de Cristo, antes da Era Comum, né, se preferirem, elas vão subtraindo. Tá? Então, quanto maior o ano, mais longe ele está da gente, tá? Mais distante na cronologia. Essa civilização elamita construiu a cidade de Susa para ser sua capital. A cidade de Susa, ou Susa, né, é uma das cidades mais antigas do mundo. Então tem os parsas que moram na cidade que está Susa. Mais ou menos isso. É uma grande periferia de São Paulo. E a cidade, ela tem pelo menos 6 mil anos de idade, tá? E também vão ser os elamitas, e aí mostrando essa ligação com a Mesopotâmia, né, especialmente nesse período da Era do Bronze, ali os acádios, né, toda essa ligação. No Irã, nós também temos zigurates, que são aquelas, digamos assim, aquelas pirâmides com andares, né, da Babilônia. Sabe quando vocês veem aquele quadro famoso da Torre de Babel? Aquilo lá seria um zigurate. Tá? Ou os próprios jardins suspensos. Os jardins suspensos. Então, você tem zigurates no Irã. Um deles, por exemplo, é o de Chorrasanbil, que é também patrimônio da humanidade pela Unesco. E aí, depois deles, vem os Medos e os Aquemênidas, tá? Que é um período ali de mais ou menos 648 a 330 a.C. Vocês vão ver que as datas, elas se cruzam, né? Porque assim, não é revezamento 4 por 100, né? Você tem ali um lugar, aí você tem um povo, aí o povo vai lá e fala, deu minha vez, tchau, e vem outro povo. Não, né? Você tem ali um processo de mudança, um processo gradual de mudança. E o que acontece? O Planalto iraniano, ele é invadido por tribos indo-arianas que vêm do Cáucaso e da Transoxiana, que é basicamente onde hoje está o Afeganistão, tá? E entre eles estavam os medos e os persas. Vocês já devem ter ouvido falar, talvez se lembrem ali na escola, alguma coisa assim, né, das guerras médicas entre os gregos e não eram os médicos, tá? Não eram médicos cubanos lutando contra os gregos, eram os medos, tá? Medos é um povo. E aí nós temos o primeiro registro do termo persa, que é uma inscrição assíria, tá? De mais ou menos aí 3 mil anos de idade, que se refere aos parsuar, tá? Que seriam ali os sírios, os persas, desculpem, e os Madai, que eram os medos. E os persas, originalmente, eles eram nômades, tá? A origem da civilização persa está com
Teispes, em 640 a.C. O filho dele, o Ciro I, unifica as tribos persas. Eles conquistam Nínive, capital da Síria, em 612 a.C. Nínive, que a gente já mencionou aqui, porque é uma cidade bíblica. Recentemente o Estado Islâmico esteve lá. E falando também em Bíblia, né, tem uma profecia de Daniel, né, que era profeta ali de Nabucodonosor, que era uma estátua, né, gigante, e daí cada membro da estátua era de um metal diferente, assim, mostrando uma hierarquia. Então começava com a cabeça de ouro, era o Império do Babilônico, de Nabucodonosor, o peito e os braços de prata, daí era o Império Medo-Persa, e daí passava, né, pelo Império de Alexandre o Grande, enfim. Então também tem esse registro bíblico aí sobre a progressão, né, dos impérios na região. A passagem bíblica que o Matias colocou ajuda também a ver. O Império Persa, né, especialmente, não só o Império Aquemênida. O Império Aquemênida, os Aquemênidas são a dinastia que nós mais estamos acostumados a pensar no Império Persa, os que lutaram contra os gregos, contra os macedônios, e era um império tinha uma extensão gigantesca, tá? No auge, ele ia dos Balcãs, ali onde hoje mais ou menos é a Bulgária, até o Paquistão, gente, tá? Ele ia do Afeganistão até a Líbia, incluindo o Egito. Era muito grande. E nessa extensão gigantesca, você tinha uma grande diversidade etnocultural dentro do Império Persa. E talvez o Império Aquemênida tenha sido o maior império de todos os tempos em termos de porcentagem populacional. Tá? Tem algumas estimativas que colocam que 40% da população do mundo inteiro, que existia na época, vivia dentro do Império Aquemênida. Em 550, o Ciro II, também chamado de Ciro o Grande, conquista o Segundo Império Babilônico. A sua capital, onde ele está enterrado, que é patrimônio da humanidade, é uma cidade que Manuel Bandeira queria visitar, porque é Passárgada, tá? Essa piadinha era irresistível, mas é sério, tá? E em 515 é construída a cidade, né, que vai ser a capital do Império Persa durante muito tempo, Persépolis. Que, inclusive, é o nome de um dos principais times do atual Irã, que a gente vai comentar no programa da próxima quinzena. E em 525, o Império Persa, o Império Aquemênida, conquista o Egito. E aí, depois dessa conquista, ali na virada do século VI para o século V a.C., o Dario I vai iniciar as guerras greco-persas, querendo invadir e dominar a Grécia ali, até por ser uma região, do ponto de vista do fluxo comercial, muito importante. O Dario I é o que vai ser derrotado em Maratona, né? E depois teremos os Xerxes, que teremos a Batalha das Termópilas, que se tornou muito conhecida pelo Gerard Butler de sunga, e também a Batalha de Salamina, né, que é uma importante batalha naval, que, se não me engano, é retratada na continuação do 300, mas que eu não dei muita bola. E foi sob o Dario I que o Império Aquemênida teve a sua maior extensão territorial, com aquele tamanho todo que eu mencionei anteriormente. Além disso, por conta desse tamanho todo, ele implicava, né, numa modernização de administração, de infraestrutura. Então, o próprio Dario, ele criou essa administração em que ele dividiu o império em cerca de 20 satrápias, né, que eram as províncias, que eram supervisionadas pelos sátrapas, que eram os governadores. Você tinha um sistema tributário unificado, tá? O sistema tributário do Império Aquemênida era muito mais fácil de entender do que o brasileiro. Você tinha um sistema postal gigantesco pelo Império, usando, inclusive, a chamada Estrada Real, que vai ser a inspiração depois para Alexandre o Grande fazer as suas estradas, que depois vai ser inspiração para os romanos fazerem as suas estradas, a Via Ápia e tudo mais. E se a gente quiser, então, extrapolar, chutar o pau da barraca, não sei se vocês já viram essa informação, tal. A gente ainda não falou muito sobre a bota da Itália aqui no programa, mas até hoje as estradas europeias, elas muitas vezes foram feitas a partir de caminhos abertos desde o Império Romano.
Então é curioso, porque boa parte das estradas francesas vão levar a Roma. Tá? Elas vão levar claro, além da estrutura interna das estradas, né, levando a Paris, mas assim, o que eu quero dizer é muito fácil você pegar um carro na França e ir até Roma, em vez de você ir até Barcelona, por exemplo, que é mais perto, tá? Dependendo de onde você está. Então, assim, as estradas europeias são inspiradas, as estradas europeias atuais têm a sua origem nessas estradas do Império Aquemênida, tá? Nas estradas reais. E ele também usava ali os seus delegados, né, os seus agentes secretos, ali como os olhos e ouvidos do rei ali para gerenciar esse rolê todo, esse 40% da população mundial. E vai ser no Império Aquemênida, né, que nós teremos uma grande expansão, né, um grande significado para a religião persa, que é o zoroatrismo, né, fundado pelo profeta Zoroastro, né, que nós temos aí o livro, né, do Nietzsche, né, assim falava Zaratustra, né, assim falava nossos trutas, já para ficar naquela temática, que era a principal religião do Império Persa, aqui numa visão bem resumida, né, ele enfatiza uma luta entre o bem e o mal, né, uma espécie de monoteísmo ético, ou seja, você não é que você tem um deus, você teria ali duas divindades, né, o bem, que é o Ahura Mazda, e o mal, que é o Ahriman. Porém, você tem um monoteísmo ético, ou seja, você tem ali claramente a conduta que vem, a conduta boa, a conduta virtuosa, digamos assim, e tanto o bem quanto o mal estão em constante luta até chegar um dia numa batalha final em que a divindade do bem vai triunfar, né? Esperemos. Depois desse auge, né, com Dario, nós temos ali o início de decadência do Império Persa. Em 343, após uma rebelião do Egito, o Egito é reconquistado pelo Artaxerxes III, porém, na década seguinte, o Império Aquemênida será derrotado por aquele carinha que vem da Macedônia, o Alex, né, o Alexandre o Grande. Inclusive, né, em 330, né, que é o ano consagra, né, o término da conquista, né, a conquista começa em 334, né, nós temos a famosa Batalha de Gaugamela. Em 330, então, o imperador Dario III é assassinado por Besso, um dos seus generais. O Alexandre encontra o corpo do Dario III, envia de volta para Persépolis, ele recebe um funeral luxuoso, um funeral real mesmo, enterrado num túmulo real, e o Besso, que era um general do Dario III, né, ele assume o nome Artaxerxes V, reivindica o título de rei da Pérsia para si e tenta negociar com o Alexandre. O Alexandre fala: não, irmão, você é traidor, você traiu o seu rei, você traiu o seu imperador, vou te prender, tu mandou torturar, executou. E o Alexandre casou com a filha do Dario III, a estateira Insusa, em 324. Isso inicia, né, o período grego e seleucida ali do Império Persa, né? O que é o Império Seleucida? Quando Alexandre morreu, né, isso você já deve ter visto lá no filme do Colin Farrell, alguma coisa assim, né, mas quando Alexandre morreu, e eu já comentei isso no programa, tem um vídeo no Nerdologia que eu menciono isso, se tem um negócio que é importante na política, gente, historicamente, é pesado o que eu vou falar agora, mas é verdade, é um cadáver, tá? Porque assim, quando a pessoa morre, ela imediatamente vira santo e todo mundo quer se ligar na pessoa, né? Então todo mundo era amigo do cara, todo mundo é sucessor do cara. Quando Alexandre morre, é mais ou menos a mesma coisa. Você tem todos os seus generais ali disputando a sucessão do seu império, já que ele, né, o seu filho era uma criança, muito provavelmente foi assassinado, inclusive. E então você tem uma divisão do império entre os seus generais. A dinastia mais duradoura vai ser a dinastia do Ptolomeu, general Ptolomeu no Egito, ancestral da Cleópatra, né? Vamos lembrar, a Cleópatra é grega, tá? E no atual, né, na Pérsia, digamos assim, quem vai mandar vai ser o Seleuco. Era o nome dele, os pais dele odiavam ele, sei lá, pelo jeito. E inicia-se então a dinastia Seleucida, né, na Pérsia e na Mesopotâmia. Nessa lógica ali da cultura
helenística, né? A fusão da cultura grega com questões culturais locais, tá? Então, nós temos ali um processo de colonização grega, difundindo o idioma grego, filosofia, arte, comércio com a China pela Rota da Seda, né? E isso vai gerar um grande intercâmbio cultural. O zoroatrismo vai para a Grécia Antiga, né? Ideias do zoroatrismo. Inclusive, o zoroatrismo vai ter uma grande influência no judaísmo, tá? Não sei explicar isso direito, mas sei que tem. O budismo chega na Pérsia vindo da Índia, tá? E aí o budismo vai chegar, inclusive, até ali a região onde hoje mais ou menos está o Iraque, embora acredite que hoje não seja, né, muito praticado ali. Mas então, nós temos uma grande fusão, uma grande rota cultural, porém o Império Seleucida, né, ele rapidamente entra em declínio. Na verdade, ele dura apenas ele e o seu sucessor. As províncias orientais da Báctria e da Pártia, que é o oeste do Irã, é o leste do Irã, desculpem, parte do Afeganistão ali, vão se desligar e declarar independência. Os partas vão tentar, inclusive, conquistar o próprio Império Persa, tá? No início não vão conseguir, porém, a fraqueza do Império Persa vai servir ali de chamariz para os romanos, que vão, ainda na República Romana, vão começar a atacar o Império Seleucida. Nós teremos a rebelião dos Macabeus na Judéia, teremos a expansão ali romana e dos outros antigos reinos dos generais de Alexandre, e aí, né, o Império Persa Seleucida vai para o vinagre, conquistado pelos partas e por Roma. Quem eram os partas? Né? Os partas é uma região onde hoje está o nordeste do Irã, como mencionei ali, região leste do Irã, e eles, apesar de serem de uma tribo iraniana, eles não eram continuidade dos persas, tá? Os partas, eles eram outro povo. Eles vão governar a região ali de mais ou menos 150 a.C. até 226 depois de Cristo. Tá? Então aí vocês têm que somar para dar 376 anos de domínio, mais ou menos. Tá? Nós não temos muitas fontes diretas sobre eles, sobre esse período. Eles iniciam a sua luta declarando-se independentes dos Seleucidas, conquistam o restante da Pérsia, vencem Antíoco VII, né, sucessor do Seleuco, e tomam todos os domínios a leste do Eufrates, e aí o novo Império Parta vai ser basicamente do rio Eufrates até o rio Indo. Tá? Se você olhar no mapa, você vai ver que é bastante coisa. E nesse período também teremos mais, né, desentendimentos, digamos assim, entre o Império Parta, que está na Pérsia, e os romanos. Inclusive o Marco Antônio, aquele da Cleópatra, da Guerra Civil, do Júlio César, Virato, vai tomar um pau dos partas, tá? Em 36 a.C. Só que, como os partas, eles ainda tinham uma estrutura muito clânica, né? Ao contrário dos persas, que foram unificados pelo Ciro, como a gente viu, os romanos conseguiram ali, você derrota um clã, você seduz um clã, você vai fragmentando o seu inimigo e consegue, então, progressivamente conseguir minar a autoridade dele, até que, um determinado momento, a Pérsia vai ser basicamente apenas uma província do Império Parta e uma província ali sendo disputada entre os partas e os romanos. Com isso, teremos a ascensão de um novo rei da Pérsia, o Artaxes I, que assume o título de Shah, tá? Shah da Pérsia, e inicia-se então a dinastia Sassânida, que é a primeira dinastia que vai reinar a Pérsia, sendo persa desde os Aquemênidas. Por quê? Porque os Aquemênidas são derrotados pelo Alexandre o Grande, aí nós temos um Império Grego, aí temos o Império Parta, aí temos romanos, tá? Temos toda essa galera nesse tempo, então vai ser dos Aquemênidas, depois só os Sassânidas, em 230 depois de Cristo, ou seja, de Alexandre o Grande até 230 depois de Cristo, que a Pérsia vai voltar a ser governada por uma dinastia persa, no caso, os Sassânidas. Por conta disso, eles criaram a imagem, né, de serem descendentes ali, de serem sucessores do Dario I e do Ciro II, né, o Ciro o Grande,
tentam uma política expansionista de retomar os antigos territórios do Império Persa, especialmente na sua fatia oriental, e continuaram a disputar territórios, disputar influência com Roma, agora já o Império Romano, e inclusive um exército persa chegou a dar uma porrada no Império Romano a ponto de capturar o então imperador Valeriano em 260 d.C., e esse evento está retratado inclusive num relevo no Irã, preservado no Irã, numa montanha, de Naqsh-e-Rustan, tá? N-A-Q-S-H-E-R-U-S-T-A-M. A Pérsia dos Sassânidas, ao contrário daquele império dos Partas, que era clânico, era muito disperso, era muito difuso, a Pérsia Sassânida vai voltar a ser centralizada. O zoroatrismo volta a ser a religião oficial do Estado, tá? Ele vai ser propagado junto com as conquistas persas, com as retomadas de territórios. Outras religiões, inclusive, sofreram perseguições em alguns momentos, especialmente o cristianismo ortodoxo, já que era ligado ao Império Romano, né? No caso, o Império Romano do Oriente, futura Bizâncio. Na disputa pela região da Anatólia, que é ali o centro da atual Turquia, os persas chegaram a cercar Constantinopla, porém não conseguiram transpor as muralhas da cidade, não conseguiram tomar as cidades. Os sassânidas também criaram um grande sistema de irrigação e de abastecimento de água, sabe, ali quando você está jogando Civilization, você constrói o aqueduto para a cidade poder crescer mais que 8 população, então. E hoje também é patrimônio cultural da Unesco, né, o sistema hidráulico de Shustar, tá? Porém, os romanos vão acabar conseguindo, no caso dos romanos, eu digo Império Romano do Oriente, os bizantinos, vão conseguir vitórias militares contra os sassânidas, que vai levar ao fim da dinastia, uma guerra civil interna, e esse vai ser o último império persa pré-islâmico, tá? Depois a gente vai ver a conquista muçulmana da Pérsia, porém o Império Sassânida vai ser o último império persa não islâmico ainda no zoroatrismo. Bem, a gente avança aí bastante tempo na história, mas a gente vai voltar depois para o ponto onde a gente parou, mas para falar justamente da chegada do futebol no que hoje é o atual Irã. O campo. Bem, Felipe, quem levou o futebol para Teherã? Você tem uma chance para adivinhar. Começa com inglês e termina com exes. Exes, sim, são eles, mais uma vez aí. Afinal, né, essa era uma área de influência do Império Britânico, então, evidentemente, o futebol chegou ali pelos pés, né, de funcionários ingleses, no caso aqui de residentes britânicos, né? Isso, e a gente vai ver no próximo programa, isso que você mencionou, né, essa disputa entre britânicos e russos, para ver quem mandava na Pérsia, né, essa posição muito importante. Mas o primeiro registro do futebol no Irã é de 1898, quando residentes britânicos de Esfahan jogaram contra um time de armênios. A organização do futebol começa mais ao sul, né, no sudoeste do Irã, ali em 1907, quando marinheiros, né, e trabalhadores britânicos, ali nas cidades portuárias, como Bushehr, por conta da indústria do petróleo, né, na região que a gente mencionou outro dia no programa, uma região que desperta a quinta série em todos nós, que é o Khuzestão, né, que eu posso fazer, que é o Khuzestão, né, que é uma região muito rica em petróleo. Então você tinha a indústria do petróleo com capital britânico, com empresas britânicas. A companhia anglo-persa. Isso, e então você tinha ali os trabalhadores batendo uma bola. E é curioso que eu achei a informação de que no início, né, os iranianos eles eram relutantes em participar, porque muitas vezes eles sofriam hostilidade dos seus compatriotas, né? Porque estavam ali confraternizando com os estrangeiros, com os infiéis, né? Com
com as pessoas que estavam explorando a Pérsia. Então demorou um pouco para os iranianos jogarem bola. O pai do futebol iraniano, digamos assim, o primeiro jogador iraniano registrado foi o Karim Zandi, que jogou entre 1908 e 1916. E aí nós temos um incremento ali no interesse dos iranianos pelo esporte. E com a Primeira Guerra Mundial, nós temos também um incentivo ao futebol no Irã. Por quê? Porque o Irã, embora ele não fosse uma área diretamente de guerra, né, você tinha ali a guerra com os otomanos na Mesopotâmia, né, o atual Iraque. Você tinha uma tentativa de estabelecer comunicação com o Império Russo via o Cáucaso. Então, nós tivemos soldados ingleses e oficiais ingleses na região durante a Primeira Guerra Mundial. A unidade do South Persia Rifles, tá, né, fuzileiros do sul da Pérsia, e eles também ajudaram a difundir o jogo na região de Shiraz, tanto entre eles, mas também para os soldados iranianos que faziam parte dessas unidades. Então, foi após a Primeira Guerra Mundial que aí o futebol chega na capital, né? Teherã vai praticar a bola. Pensando na seleção iraniana, né? Lembrando, na primeira parte a gente fala do país como um todo, da seleção, né? A Federação de Futebol Iraniana foi fundada em 1920. Em 1926, o Teherã 11, né? Ou seja, um combinado ali de 11 jogadores de Teherã, do Teherã Club, que era de britânicos, o Tufan FC, que era de nativos, e o Armenian Sports Club, que era da comunidade armênia, né? Cabe lembrar, já tinha ocorrido o genocídio de 1915 e muitos armênios buscaram refúgio no Irã. Um caso conhecido, o Kia Jorabichian, né? Que foi financiador, vamos dizer assim, do Esporte Clube Corinthians quando fez a parceria com a MSI. Que é nacional iraniano, mas é de descendência armênia. E até pelas questões geográficas, inclusive, que a gente mencionou. Né? Tem muito azeri, inclusive, dentro do Irã. O Irã tem azeres e armênios. Né? Não sei se uma hora eles vão brigar entre eles. E na seleção nacional iraniana, várias vezes você vê sobrenomes armênios. E esse Teherã 11 foi até a capital do Azerbaijão soviético, né, Baku. Né? Eles não foram do Cuzestão para Baku, eles foram apenas de Teherã para Baku. Desculpem. Capital do Azerbaijão. E foi o primeiro jogo, né, do time iraniano, e desde então ele tem esse apelido de Team Melli, M-E-L-L-I, que é o time nacional em Farsi, né? Isso. Farsi é o idioma persa. Até hoje é o apelido da seleção iraniana. E curioso que nesse período, né, a gente vai falar no próximo programa também, mas já tem a ascensão do Shah Reza Pahlavi no Irã, e justamente ele levantava essa bandeira da modernização, né, de buscar uma relação mais próxima com o Ocidente, e o futebol foi utilizado para isso. O Shah era muito ligado ao futebol, principalmente o filho dele, né, o Mohammad Reza Pahlavi. E o primeiro jogo do Irã, pelas regras da FIFA, vai ser em agosto de 41, um empate 0-0 em Cabul com o Afeganistão. Com todo o respeito aos envolvidos, deve ter sido uma pelada. Porque assim, Irã e Afeganistão 0-0. 0-0 foi pouco. Em 1941. Entendeu? A bola deve ter saído ofendida do jogo. Pensando em Copas do Mundo, e daqui a pouco a gente vai falar da Copa Asiática, porque aí tem muito isso que você mencionou, né? Do Shah apoiar o futebol. Né, mas a primeira participação do Irã na Copa é em 78. Eles, nas eliminatórias, derrotam a Austrália em Teherã. Na Copa, perdem para os Países Baixos, que serão vice-campeões. Perdem para o Peru, que farão parte da mutreta. Semifinalistas. Porém, todavia, entretanto, conseguem ali um empatezinho com 1-1 com a Escócia. Né? Com o Iraj Danefard fazendo o primeiro gol iraniano.
E o gol da Escócia também foi iraniano, mas gol contra, né? Do Andranik Eskandarian, né? Que pelo nome provavelmente é iraniano. Nos anos 80, até pelo que você falou dessa ruptura, após a Revolução Islâmica de 79, o futebol fica um pouco em segundo plano. E além disso, nos anos 80, o Irã é afetado por um dos maiores conflitos da segunda metade do século XX, se não for o maior, que é a guerra Irã-Iraque, que durou de 80 a 88, paralisou a liga interna. A seleção iraniana não disputou as eliminatórias de 82 e se recusou a disputar as eliminatórias para a Copa de 86, porque ela seria obrigada a jogar em campo neutro, já que por razões de segurança a FIFA considerou que não dava para jogar em Teherã. Apenas no final da guerra foi restabelecida a Liga Doméstica, que vai ser chamada de o celeiro da geração que vai devolver o Irã à Copa do Mundo em 1988. Né? O Irã se classifica em novembro de 97, derrotando a Austrália, novamente, num play-off ali, né? A Austrália tinha essa coisa, né? Quando ela era da Oceania. A Austrália hoje joga as eliminatórias asiáticas, mas quando a Austrália era da Oceania, ela derrotava lá o Samoa, Fiji, essas coisas, e jogava ali um play-off contra algum time asiático ou algum time sul-americano. E no espírito do tempo, né, dessa época, a classificação do Irã para a Copa do Mundo foi muito importante para a eleição do Khatami, né, que era um candidato de oposição aos ayatollahs. Aí você já me pegou de surpresa, eu não lembro. Mas nós temos aqui, na Copa de 98, o Irã, no seu primeiro jogo, perde de 1-0 para a Iugoslávia, gol de falta do Sinisa Mihailovic, né? A Iugoslávia, que na época já não era assim a Iugoslávia, né? Era basicamente Sérvia e Montenegro, mas com outro nome, ainda usando o nome Iugoslávia. E aí, no dia 21 de junho de 98, às 9 horas da noite, horário local da França, nós tivemos um dos jogos mais antecipados de uma primeira fase de Copa do Mundo, e não era por futebol, né? Era por, né? Isso explica bem o nosso programa, que foi Estados Unidos e Irã. Foi o primeiro encontro esportivo entre os dois países desde a Revolução, né? Nós tivemos a Revolução de 79, aí nós tivemos a crise dos reféns no Irã, tivemos a derrubada de um avião de passageiros iraniano por um navio dos Estados Unidos, tivemos bloqueio econômico. Então, assim... E você citou o encontro esportivo, mas também foi o primeiro encontro de autoridades dos dois países desde o final dos conflitos com o Iraque. Lembrando, né, que os Estados Unidos apoiou os iraquianos nesse conflito. O brother deles, o Saddam. 3 anos depois já não era tão brother assim. Quando ele falou, eu não vou pagar, vocês que me deram as armas, eu não vou pagar não. E aí nós tivemos o Irã derrotando os Estados Unidos, né, com gols de Hamid Estili e Mehdi Mahdavikia. E antes do jogo, né, cada time levou flores, levou presentes, tiraram fotos juntos, inclusive, né, pra amenizar esse clima. Existem até relatos de que, tipo, os presentes dos iranianos foram muito mais volumosos, assim, deixando até os jogadores estadunidenses um pouco constrangidos, assim, porque eles só levaram uma recordação, assim, eles não estavam esperando uma retribuição tão grande do outro lado. Freud explica. Mas esse jogo eliminou os Estados Unidos da Copa do Mundo, né? E o Irã foi então para o seu último jogo com chance de classificação, porém perdeu para a Alemanha por 2-0, ficando em terceiro no grupo, não se classificou. Na Copa de 2002, o Irã não se classificou, perdeu num play-off para a Irlanda, né? Perdeu por 2-0 em Dublin e venceu por 1-0 em Teherã. Em 2006, o Irã volta para a Copa do Mundo, né? Na sua terceira aparição. E, Felipe, só um detalhe que eu acabei deixando escapar, que justamente na volta, né, do futebol, ali nos anos 90, com a seleção iraniana já conseguindo bons resultados, o primeiro técnico estrangeiro foi o brasileiro Valdeir Vieira, que dirigiu a seleção iraniana somente em 3 oportunidades, não conseguiu
nenhuma vitória, mas está aí marcado como o técnico da seleção, primeiro estrangeiro a comandar a seleção iraniana desde a Revolução de 79. Nas eliminatórias para 2006, nós tivemos um episódio em que o jogo entre Irã e Japão, em Teherã, em 24 de março de 2005, na época, quebrou o recorde para um jogo classificatório para a Copa do Mundo de público, mas esse recorde seria quebrado no próprio Irã, como a gente vai ver mais para frente, só que o jogo teve pelo menos 5 torcedores mortos e muitos feridos, já que a boa parte do público do jogo era de jovens. Eles começaram a fazer um protesto contra o governo, já que você tinha mais de 100 mil torcedores ali. A polícia foi reprimir os torcedores e aí nisso houve ali um tumulto, gente pisoteada e pelo menos 5 pessoas morreram. E por falar em protestos também em jogos da seleção iraniana, é muito comum protestos organizados por mulheres que são impedidas de entrar no estádio, justamente por conta das leis fundamentalistas do país. Então, vários jogos do Team Melli é comum você ver protestos de torcedoras que entram infiltradas. Ou as que entram infiltradas, mas também torcedoras que protestam fora do estádio, justamente com essa retórica de que elas também fazem parte da nação. E teve uma resolução também ali no final dos anos 80 de que as mulheres poderiam assistir os jogos pela TV, porque antes nem isso elas podiam. Mas atualmente, inclusive talvez valha a pena a gente mencionar um pouco no próximo programa, né? Mas atualmente nós temos um bastante time do futebol feminino no Irã, que elas têm que inclusive jogar de hijab. Isso. Né? Na Copa de 2006, perdeu de 3-1 para o México, de 2-0 para Portugal, empatou em 1-1 com Angola, fazendo só um pontinho. E uma curiosidade, né, dessa geração aí de 2006, que a Copa foi disputada na Alemanha, mas aí você já tinha uma valorização muito grande, né, dos jogadores iranianos no país sede, né? Tanto é que do elenco da seleção iraniana naquela ocasião, você tinha o Ali Karimi, né, que jogava no Bayern de Munique, o Mehdi Mahdavikia, que fez um dos gols contra os Estados Unidos em 98, que jogava no Hamburgo, o Vahid Hassemian, que jogava no Hannover 96, e o Feridon Zandi, que jogava no Kaiserslautern, sem citar, claro, o Ali Daei, né, que a gente vai falar mais dele brevemente. Que é o Pelé do Irã. Né, usando o chavão. Mas que foi campeão da Champions League pelo Bayern de Munique em 2001. Isso. Mas ele era banco. Ele era banco do Elber, inclusive. Mas fez gol contra o Milan e o Chelsea. Inclusive é o primeiro asiático a fazer um gol pela Champions League. Não, eu sei, mas eu tava cornetando. Para a Copa de 2010, o Irã não se classificou. E no último jogo das eliminatórias contra a Coreia do Sul em Seul, no dia 17 de junho de 2009, 7 jogadores do time, incluindo aí jogadores importantes como o Ali Karimi, que você mencionou, e o capitão, o Mahdavikia, usaram uma faixa verde no braço em apoio aos protestos verdes, não é verde de ambientalista, tá? Era verde da cor dos protestos, contra o governo em 2009. Inicialmente gerou-se ali o rumor de que a Federação de Futebol Iraniana baniu os 7 jogadores da seleção. A mídia estatal do Irã, controlada pelo governo, disse que na verdade os 7 jogadores se aposentaram, né, entre aspas. A FIFA pediu à Federação de Futebol do Irã que desse esclarecimento sobre o caso. A Federação de Futebol disse que nenhum jogador sofreu nenhuma sanção. E nas eliminatórias para a Copa de 2014, vários desses jogadores voltaram a jogar. Porém, um deles, de fato, se aposentou da seleção. Não sei se por escolha dele ou por uma pressão política. E uma curiosidade também desse jogo é que o treinador era o Afshin Gotib, que nasceu no Irã, mas se exilou quando tinha 13 anos, junto ao pai, que era professor universitário,
foi para os Estados Unidos, fez a carreira toda dele no futebol do país, inclusive, principalmente no meio universitário, né, já que ele era estudante da UCLA. E durante a Copa de 98 ele fazia parte do staff dos Estados Unidos. Então era um iraniano do outro lado. Traidor. Para a Copa de 2014, o Irã foi para a Copa com Carlos Queiroz, treinador, né, o português, que ainda é treinador do Irã. E ele foi o cara que introduziu no time jogadores da diáspora iraniana, ou seja, jogadores de ascendência iraniana, mas que são que nasceram em outros países, como o alemão iraniano Daniel Davari e o Ashkan Dejagah, e o iraniano neerlandês Reza Gochenejad, tá? Também temos ali suecos iranianos, enfim, diversas outras comunidades, mas, né, 0-0 com a Nigéria, 1-0 para a Argentina, 3-1 para a Bósnia. Como bem definiu o blog em Una Baldosa, esse era o grupo de Festival de Cinema Independente da Copa de 2014. Filme argentino, filme bósnio, filme iraniano. E na Copa de 2018, né, o Irã fez recentemente a sua melhor campanha da história, né? Venceu o Marrocos por 1-0, empatou em 1-1 com Portugal e perdeu de 1-0 para a Espanha. Se tivesse empatado com a Espanha, tinha se classificado. Foi a melhor campanha do Irã na sua história aí, com 4 pontinhos. Pensando em estádios de 42 a 72, a casa da seleção era o estádio Amjadieh, que atualmente se chama Shahid Shirud, que era um piloto de helicóptero que morreu na guerra Irã-Iraque. Hoje o estádio é usado para o atletismo e comporta cerca de 25 mil pessoas. Desde 72, o principal estádio do Irã, que é onde joga a seleção, nos jogos principais, é o estádio Azad de Teherã. Que significa liberdade em farsi. Que cabe 78 mil pessoas, todas sentadas, após uma grande reforma em 2016, o estádio que esse ano recebeu a final da Champions League Asiática. Anteriormente ele se chamava Ariamer, que significa Luz dos Arianos, que não é uma referência ao nazismo, é uma referência ao Shah. Tá? O Shah do Irã seria a luz dos iranianos, né? Mas dos arianos. Cabe recordar que o Shah Reza Pahlavi tentou uma aliança com a Alemanha nazista. Tem essa, né? Esse rolê aí, né? O alemão nazista tentou. Tem os que dizem que eles tentaram cooptar ele, né? Os movimentos nacionalistas hindus também, né? Você teve indianos que lutaram pela Alemanha nazista, para lutar contra os britânicos. Isso é muito louco. Né? Isso é muito louco. Tem aquela famosa carta do Gandhi pro Hitler, inclusive, né? Mas o estádio Azad, ele tem um recorde de maior público num jogo de eliminatória de Copa do Mundo. Em 98, depois daquele jogo contra o Japão, um jogo contra a Austrália, com mais de 128 mil pessoas presentes. Tá? Devia estar apertado lá. E tem um detalhe também interessante sobre o estádio Azad, é que atrás do gol à esquerda você tem um banner, né, do Imam Khomeini, e do lado direito tem outro banner do Ayatollah Khamenei. Então é como se fosse o passado e o presente do Irã. Pensei que era tipo torcida organizada. Assim. Que livro é esse aí que você está consultando? Esse é o livro When Friday Comes, do jornalista britânico James Montag, que tem o subtítulo de Football, War and Revolution in the Middle East. Não, e a fonte dele é meio imitando o persa, né? Pô, interessante esse livro aí. Mano, vai se ferrar. Você tira livro de tudo que é tema dos seus orifícios corporais. O Irã também já disputa jogos internacionais no estádio Yadegar Eman, no estádio Takhti, que fica em Teherã, e no estádio Engelab, que fica em Karaj. Pensando nos canecos do Irã, os principais são 3 títulos da Copa da Ásia, né? Justamente pré-revolução islâmica que a gente mencionou. Em 1968, em casa, em 1972 e em 1976, novamente em casa, e os sauditas boicotaram
a Copa da Ásia no Irã em 76. E durante a época do Shah também, o Irã tinha uma aliança oculta com Israel, e era um dos poucos países muçulmanos que não boicotavam os jogos com a seleção israelense. Inclusive, em 68, jogou com Israel, contra Israel. Algo que, né, mudou bastante, né? Isso, hoje o Irã é o principal, né? O que fala que Israel tem que ser destruído. E a gente falou um pouco da rivalidade Irã-Arábia Saudita no programa sobre a Arábia Saudita, a gente vai falar também novamente aqui, mas só fazendo esse lembrete. E além desses 3 títulos, o Irã tem 4 bronzes da Copa da Ásia, 1980, 88, 96, 2004... e 4 ouros dos Jogos Asiáticos, né? Que é os Jogos Pan-Americanos da Ásia. Né? Em 74, em 90, 98 e 2002. Pensando nas rivalidades, né? Justamente os sauditas nunca jogaram um amistoso, né? E assim, como a gente vai ver com mais atenção no nosso próximo programa, mas já no próximo bloco a gente vai ver isso. Você tem ali uma disputa. Hoje, a disputa Irã-Arábia Saudita é uma disputa geopolítica com raízes religiosas, né? Do sunismo versus xiismo. Mas também tem uma questão cultural histórica de proeminência no mundo muçulmano, entre a cultura árabe e a cultura persa. Tá? Então, assim, Arábia Saudita e Irã não se bicam, não é de hoje. Tá? Dos 15 jogos que disputaram, tivemos 6 empates, 5 vitórias do Irã e 4 vitórias da Arábia Saudita. Contra o Iraque, né, nós temos outra rivalidade também geopolítica, também por razões extra-futebol, em que tivemos 14 vitórias do Irã, 7 empates, 5 vitórias do Iraque, e nesse tempo todo nós só tivemos 2 jogos no Iraque. 13 vezes Irã e Iraque foi disputado em campo neutro, por conta daquele bom e velho vai dar merda. Tá? Então vocês veem, as duas das principais rivalidades do Irã são por motivos extracampo. A grande rivalidade esportiva do futebol iraniano é com a Coreia do Sul, porque eles vivem se enfrentando na Copa da Ásia e nas eliminatórias. São 13 vitórias do Irã, 9 da Coreia do Sul, 8 empates. Fizeram a final da Copa da Ásia de 72, quando o Irã venceu o campeonato na Tailândia. Ficou pequeno em Bangkok, né? E 5 vezes se enfrentaram nas quartas de final, tá? No mata-mata da Copa Asiática. Então, essa é a grande rivalidade, assim, puramente esportiva e não geopolítica do Irã. Pensando em recordes, a sua maior derrota foi por um 6-1 para a Turquia em Istambul, em maio de 1950. E a sua maior vitória, assim, desculpa, mas nem devia contar, né? Mas eu não vou ficar pesquisando assim a maior vitória de verdade. Mas o Irã meteu 19-0 na coitada da Guam, das ilhas de Guam, em Tabriz, no Irã, em novembro de 2000. Mas cabe lembrar, né, que principalmente pós os atentados de 2001 e o Irã ter sido colocado no eixo do mal, enfim, é muito difícil para a seleção iraniana conseguir adversário para amistoso. Então, por isso que eu acho que deve ter feito esse amistoso com o Guam aí. Não, talvez tenha sido alguma eliminatória. Se bem que Guam deve ser da Oceania, né? Então, não sei. Então, imagino que tenha sido por isso. O recordista de jogos é o Javad Nekounan, volante, que jogou entre 2000 e 2015. 151 jogos com a seleção iraniana, 39 golos. Jogou 6 anos no Sassunya. E o recordista de golos, é claro, ele, né? Ali Daei, centroavante, entre 93 e 2006, 109 gols em 149 jogos. Ele não é recordista só do Irã, ele é o maior recordista por qualquer seleção do mundo. Chupa Pelé, chupa Messi, Ali Daei. Entre dezembro de 2014 e maio de 2018, o Irã liderou o ranking de seleções da Ásia, que é o maior período contínuo de liderança de um país no ranking do seu continente, né? Tá certo que é o ranking da Ásia, mas liderou. E uma pequena curiosidade, né? Porque assim, eu vi que o Nekounan, ele jogou 6 anos no Sassunya, e depois vários outros jogadores que jogaram Copa do Mundo e tudo mais, eu vi que passaram pelo Sassunya. Eu fui ver se tinha alguma coisa, alguma ligação. E assim, só 3 jogadores iranianos já jogaram
na primeira divisão espanhola, em qualquer uma das 3 primeiras divisões espanholas, na verdade, e os 3 começaram pelo Osasuna, porque o Neconan, ele foi contratado após a Copa de 2006, fez uma boa Copa, e ele virou ídolo no time. E aí... Foi indicando os parceiros. E aí meio que, contratar o iraniano deu certo, só baratinho, jogou direito e tal, vamos contratar outro. É que nem o Pet aqui no Brasil, depois vieram vários sérvios aí. Inclusive o motorista dele. Então assim, o Osasuna, ele tem essa coisa curiosa que os 3 iranianos que já jogaram nas divisões profissionais espanholas, jogaram pelo Osasuna, um deles depois jogou pelo Rayo Vallecano, se não me engano, mas começaram no Osasuna. Pensando nos jogadores principais, né, ali aquela geração da década de 60 que ganhou os principais títulos. E foi a primeira a jogar um Mundial. Os principais nomes eram o Parviz Kelichekani, tá, meia, e o Mostafa Arab. Né, ele tem um nome, não é muito persa, né, Mostafa Arab, que era o zagueirão do time. E ele vive na Califórnia, onde ele é doutor em filosofia. E isso foi muito comum, porque muitos dos jogadores dessa geração eram próximos à família do Shah e foram expulsos do país justamente com a Revolução. E aí, pensando nos jogadores iranianos que já ganharam o prêmio de melhor jogador da Ásia, né, o recorte acabou, para ser um recorte mais objetivo, né? Nós tivemos o Kodadad Azizi, centroavante, que jogou entre 88 e 2005, melhor jogador da Ásia em 96, jogou 3 anos no Colônia da Alemanha. O Mehdi Madavikia, que a gente já citou, lateral direito e meia, jogou entre 95 e 2012, 7 anos no Hamburgo e 3 anos no Eintracht Frankfurt, ou seja, 10 anos de futebol alemão aí no total. A Alemanha, como você mencionou, tem muitos jogadores iranianos, até pela comunidade alemã iraniana. E a Bundesliga é o campeonato mais assistido no Irã, justamente por conta dessa relação. É um dos maiores mercados da Bundesliga fora da Europa. E só para, né, o Madavikia ganhou o melhor jogador da Ásia em 2003. Depois tivemos o Ali Karimi, que era meia barra ponta, ele corria. É o que ele fazia em campo. Corria, que era uma barbaridade. Jogou entre 96 e 2013, passou 2 anos no Bayern, foi o melhor jogador da Ásia em 2004 e vice em 2012. E finalmente, né, o Pelé, o craque, o Shah, o ayatolá do futebol iraniano, o Ali Daei, centroavante, jogou entre 93 e 2006, 109 golos em 149 jogos, maior artilheiro da seleção, segundo jogador com mais jogos, passou 5 anos na Alemanha, jogou no Arminia Bielefeld, no Bayern e no Hertha Berlim, melhor jogador da Ásia em 99, como você mencionou, maior goleador por uma seleção de todos os tempos e maior goleador por uma seleção no ano 2000 com 20 golos e ele foi homenageado com um prêmio de... Ele está na seleção ideal histórica da AFC, né? Isso, de todos os tempos da Copa da Ásia. Então, ali da EA, aí, um patrimônio que é treineiro e, se não me engano, treinou a seleção algumas vezes. Mas foi mal. Foi mal na seleção, infelizmente. Mas como você falou, a personalidade mais conhecida do futebol iraniano, é um verdadeiro ídolo no país. Passemos agora para o mapa para falar justamente da conquista muçulmana. O mapa. Bem, Felipe, temos a rápida expansão, né, do Califado Árabe, que coincidiu com o caos causado pelo fim da dinastia Sassânida. E você pegou uma fonte aqui em português PT, tenho que revelar aos nossos ouvintes, porque está aqui, ó, em 633, árabes muçulmanos invadiram o Irão. E conquistaram-no por volta de 651. Só para ter o guia aqui das datas, e aí ficou Irão,
né? Mas Irão não é lugar. Tempo verbal. O Irão... Eu nunca entendi isso, porque você confunde justamente com tempo verbal. Fica parecendo um verbo. Mas... uma coisa que é importante da gente colocar, da conquista da Pérsia pelos exércitos árabes, né, o principal líder dessas conquistas foi o general do Maomé, o Saad ibn Abi Waqqas, na Batalha de Cadésia, e essa conquista fez com que a Pérsia passasse a fazer parte, né, do califado omíada, e os omíadas, eles absorveram muita coisa da Pérsia, do sistema administrativo da Pérsia, do sistema da estrutura das estradas da Pérsia e também do processo intelectual da Pérsia. Tá? Então tem uma questão muito interessante que é assim, como a Pérsia ela fazia essa ponte, digamos assim, entre o Oriente Médio e a Índia e a Ásia Central, foi pela Pérsia que chegaram, por exemplo, os turcos e os tártaros na região. Vai ser a partir da Pérsia que nós teremos muitos cientistas e pensadores persas que vão influenciar o que a gente chama de Era de Ouro do Islã, que por sua vez vai influenciar o Renascimento Europeu. Né? Então, quando você... uma coisa que é muito curiosa, um dos motivos da expansão ibérica pelos mares é o fato de que os espanhóis e portugueses adquirem muito conhecimento astronômico e de navegação na Reconquista Ibérica. Esse conhecimento que estava na mão dos árabes. Mas boa parte desse conhecimento tinha origem persa, na verdade. Né? Então nós teremos arquitetos, artistas, astrônomos, matemáticos, engenheiros, todos de origem persa, mas que agora, como estarão dentro do califado, agora o árabe vai passar a ser vai se expandir o idioma árabe. Nós teremos o Islã substituindo o zoroatrismo. Então eles vão estar inseridos nesse califado, no que vai ser chamado de Era de Ouro do Islã, porém eles eram persas, não eram árabes, tá? Muitos desses nomes. Tá? Inclusive, isso é uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, né? Essa questão do chamado orientalismo, né? De você criar uma imagem do Oriente, das outras civilizações, uma imagem muitas vezes estereotipada e homogênea. Muitas das coisas que nós vemos em 1001 Noites não são árabes, são persas. Sherazade era persa, tá? Esse é para ficar num exemplo. Então, assim, essa questão de você ter uma fusão religiosa faz com que seja transmitida a ideia de uma homogeneidade quando não existia. E muita coisa que a gente compreende como, entre aspas, árabe, na verdade é persa. Tá? O gênio da lâmpada não, o gênio da lâmpada é árabe. Os djinns. Um exemplo, né, só para ficar em um exemplo, né, de um astrônomo importante persa para esse período foi o Qutb al-Din, tá? Al-Din al-Shirazi. Outro fator que vai, né, uma coisa vai estar relacionada com a outra, vai ser a popularização do xadrez, né, o jogo de xadrez. Ele vai chegar na Europa, levado pelos cavaleiros europeus, que foram lutar na Terra Santa durante as Cruzadas, adquiriram, né, aprenderam esse jogo com os árabes, que por sua vez aprenderam com os persas, que por sua vez aprenderam dos indianos. Tá? A origem do xadrez está lá na Índia. Né? Então, nós temos aqui, com o fim do Império Sassânida, né, o califado primeiro, né, o omíada, tomando controle da Pérsia, depois o califado abássida, e ao mesmo tempo, né, você tem essa relação de duas vias. Ao mesmo tempo que o Islã se tornou uma religião substituindo o zoroatrismo, os costumes persas se tornaram, digamos assim, os costumes da corte. Né? Sabe quando os nobres ficavam se comportando que nem franceses? Tá? Então é mais ou menos isso. O comportamento persa se tornou ali o comportamento de elite, o comportamento da nobreza, né, e tudo mais. Um dos califas abássidas, inclusive,
tinha a sua mãe de origem persa, transferiu a capital brevemente do califado para Merv, que fica atualmente no Irã. Nós tivemos os persas também resistindo esse domínio árabe dos califados. Um dos símbolos dessa resistência é o Babak Khorramdin, que é um herói nacional iraniano. Depois, já no século IX, né, 9 depois de Cristo, nós temos a parte leste da Pérsia, ou seja, né, a parte lá perto do atual Afeganistão, sendo retomada pelos Samânidas, que voltaram a ter um governante persa, né? Os Samânidas eram um povo persa, estabeleceram ali Samarcanda como sua capital, uma cidade quase lendária, digamos assim, e nós tivemos uma série de disputas tribais, digamos assim, de migrações de outros povos, que transformou o Irã num grande ponto de disputa. Então você tinha os árabes do califado, aí você tinha os samânidas, depois tivemos invasão dos povos da região do Mar Cáspio, como os buaidas, tivemos ali a destruição da cidade de Shiraz, por exemplo, e a Pérsia se tornou ali apenas mais um pedaço do califado e um pedaço em constante disputa, em constante ebulição. E desse período nós temos a torre de Gombad el-Qabus, que é o túmulo de um sultão da dinastia Ziarida, que também é patrimônio cultural da Unesco. Em 1037, os turcos seljúcidas, vindos do Nordeste, invadem o Irã. Em Ispahan é construída a grande mesquita da Sexta-feira, que é uma das principais mesquitas do mundo, uma das mesquitas mais conhecidas do mundo, né? Os turcos seljúcidas, eles vão ser um dos pilares do futuro, né, Império Turco dos otomanos, né? Os otomanos eram um grupo dentro dos turcos, né? Mas os seljúcidas eram um deles e são talvez os primeiros, né, a chegarem no Oriente Médio. Teremos, né, uma breve restauração de persas no governo com os chás do Império Corásmio, e dessa época são os monastérios armênios, que são patrimônio da Unesco dentro do Irã, o monastério de São Tadeu, o monastério de Santo Estéfano e a capela de Dzor, tá? D-Z-O-R. Não me perguntem o que significa. E aí, no início do século XIII, tá? Então, assim, 1037 chegam os turcos seljúcidas, se estabelecem na região, eles vão ser ali uma base do que virá a ser o Império Otomano. Né? Os otomanos vão conquistar Constantinopla ali em 1453. Mas no início do século XIII, 1218, nós temos o início, a porradaria vai para outro nível, tá? Vamos contar a versão da lenda, porque como o Matias disse, não sei se é verdade, mas é legal. E eu me esqueci de uma agora, que eu devia ter contado no primeiro bloco, então já que entramos nesse campo, vou aproveitar para falar agora. Que fala que na conquista do Egito, os persas colocaram em frente à infantaria gatos. Não sei se gatos persas, mas enfim. Pois os gatos são animais sagrados para os egípcios. Então, teria sido uma forma de destabilizar os inimigos. Eu acho que é lenda porque ninguém consegue controlar um gato. Talvez seja. O gato, ele... Que controla você. Não, se o gato tá lá dormindo, você tenta pegar o gato, ele se agarra em tudo, entendeu? Você não consegue levantar o gato. Enfim, esse é um dos motivos que o gato, inclusive, é um animal... Ele me faz espirrar, entendeu? Mas, enfim... 1218, um cara muito conhecido aí na história, né? Um cara conhecido aí por ser um cara legal, um cara flexível, um cara da paz, chamado Gengis Khan. Ele mandou uma embaixada à cidade de Otrar, que ficava no reino dos Corásmos, né? Dentro da Pérsia. Ele mandou uma embaixada para a Pérsia. E o governador da cidade teria ali ficado pé da vida, né? Não gostou ali da abordagem dos caras, enfim, foi lá e matou eles, né? Meteu um Leônidas ali no Rei 300, matou a embaixada deles. Aí Gengis Khan olhou e falou, olha, o cara matou os embaixadores, matou os mercadores,
Vamos dar uma dica pro cara, vai. O cara não sabia do que se tratava. E aí ele mandou uma nova embaixada, falando, olha, você matou a delegação anterior do poderoso Khan e estamos aqui para aceitar um pedido de desculpa seu. Né, o Gengis Khan é legal, vai deixar você pedir perdão. E o cara foi lá e matou a segunda embaixada. Aí o Gengis Khan, o que ele fez? Ele destruiu a cidade, ele destruiu a província, ele destruiu Samarcanda, ele matou todo mundo, ele não escravizou ninguém, aí ele desviou um rio e inundou a cidade. Tipo, não mexe comigo. O Gengis Khan não guardava rancor, guardava nomes. Ele... assim, a parte lendária não é que ele destruiu e matou todo mundo, porque, né, o que a gente chama de destruição e matança, a gente chamava de terça-feira. Mas a parte lendária é que ele teria desviado o rio e inundado a porcaria da cidade pra falar, ó, não pisa no meu calo. Se os romanos jogaram sal em Cartago, o Gengis Khan jogou água. Então já, né, além dessa, o fato é, né, a Pérsia foi conquistada pelos mongóis, a conquista foi completada pelo neto de Gengis Khan, o Hulagu Khan, lembrando que Khan não é nome, Khan é título, tá? Ele, inclusive, toma Bagdá, tá? Os árabes sofreram muito na mão dos mongóis também, e os cavaleiros europeus ali das cruzadas também tomaram umas porradas dos mongóis. Os mongóis conquistam basicamente todo o Oriente Médio, vão ser derrotados somente pelos mamelucos, como a gente comentou no programa lá do Egito, que a gente fez um tempo atrás. E aí a Pérsia vai se tornar uma província do grande Império Mongol, né? Um Ilkhanato, né? E o Khanato é uma região governada por um Khan, né? O grande Khan era o imperador, no caso o Gengis Khan, porém, quando os seus descendentes dividem o império entre si, cada um deixa de ser o grande Khan e vira só Khan, e cada um governa um Ilkhanato, tá? Foram 4 Ilkhanatos formados, né? E, inclusive, o Ghazan, que foi um dos primeiros Khans do Ilkhanato, ele se converte ao Islã em 1295, na Pérsia, e começa ali uma fusão de influências persas muçulmanas com influências também mongóis, que ainda são presentes nas regiões mais desérticas do Irã, especialmente ali ao leste. A capital vai ser estabelecida no Palácio de Sultaniye, que é um palácio que também é patrimônio cultural da Unesco. Nós teremos guerras contra outros mongóis, contra os árabes, ou seja, a Pérsia vai se tornar, né, um elemento nesse tabuleiro de war entre mongóis e árabes, como um ilkhanato próprio, como um reino próprio separado. Em 1335, o último Ilkhan morre, e aí nós tivemos a fragmentação da Pérsia em diversos estados, que permitiu uma outra figura lendária, né, um dos maiores generais de todos os tempos, os maiores conquistadores de todos os tempos, outro cara também extremamente cruel, o Tamerlão, né, Tamerlane, Tamur, né, mas assim, em português, né, roots, é Tamerlão. Ele invade a Pérsia em 1370 e ele brinca de matança e saque, né, o que ele gostava de fazer, o hobby dele, né, tem que respeitar o hobby das pessoas. Né? A cidade de Spam, aí novamente uma lenda, né? Quando ele sitiou a cidade de Spam, a cidade onde tem aquela mesquita, né, sagrada, tradicional, a cidade teria dado um trabalho para ele, para ser conquistada. Porque é difícil de achar na caixa de entrada. Nossa. Desculpa. Enfim, a cidade de Spam. Na verdade é Ispahan, né? Enfim, a cidade da corrente. E aí teria dado trabalho para ele ali no cerco, ele ficou pé da vida, tal, quis se vingar, e ele teria matado toda a população e fez uma torre com os crânios das pessoas. Mas novamente é lenda. É verossímil? Talvez. Tipo, quem nunca? Você tá lá, de boa, e você fala, pô, sabe o que ia ser legal fazer? Uma torre com os crânios dos meus inimigos. Quem nunca?
durante esse período, né, das conquistas do fim do domínio mongol, né, nós temos aí mais ou menos um século, o século XV, na história persa, em que é um período da Pérsia fisicamente destruída, com muitos conflitos, invasões de outros clãs, grupos, conflitos internos, busca por domínio. Não há uma consolidação de um domínio na Pérsia. A restauração dessa unidade vai vir apenas com a dinastia Safávida, né? O novo Império Persa, que vai ser fundado em 1500, tá? Mesmo ano da chegada do Colombo à América, né? Para ficar fácil de lembrar. Então, assim, só para a gente concluir, o século XV na história persa, ele é meio que um buracão, tá? Porque você tem lá o período do Tamerlane, que conquista a Pérsia, invade a Pérsia em 1370, ele morre em 1405. Do que ele morre até 1500, nós vamos ter ali basicamente um século de disputas entre pequenos grupos, em que você vai ter grupos controlando partes da Pérsia, você vai ter os mongóis transitando por ali, árabes passando por ali, porém sem ninguém consolidar o domínio por toda a Pérsia. Não quer dizer que não tinha ninguém ali, tá? Não quer dizer que estava desabitado. Quer dizer que não tinha ninguém que controlava o território por inteiro, tá? Então, assim, até pela nossa abordagem aqui, aí a gente vai pular para 1500 com os Safávidas, mas isso é uma história para outro momento. Bem, Felipe, e para quem quiser conhecer mais sobre a história da Pérsia e do atual Irã, né? Se bem que a gente no programa de hoje falou mais da antiguidade, da Idade Média, qual que é a sua dica? Olha, meu caro Matias, eu tenho aqui algumas sugestões, tá? Uma delas, muito acessível em português, para quem quiser, é o livro Os Iranianos, tá? Da editora Contexto, escrito pelo Sami Adigirni, tá? Não sei se a pronúncia está correta, acredito que não. Uma outra sugestão de leitura, que assim, eu vou acabar sendo até um pouco, talvez, repetitivo, né? Mas que a editora Osprey, né, que eu sempre comento, ela tem muitos livros sobre os exércitos persas, as guerras perso-gregas, sobre os diversos conflitos que a gente mencionou, as expansões mongóis, enfim, uma série de conflitos que vocês podem consultar ali no site da editora Osprey, cada um com o seu próprio volume. E para quem quiser, né, uma coisa já mais didática, uma coisa mais acessível, né, gratuitamente, tem o site do Ancient History Encyclopedia, que é um dos meus sites preferidos, é um site que eu sempre uso para quando a gente vai fazer roteiro aqui, para os nerdologias, é www.anciente.eu, tá? Infelizmente é em inglês, porém tem muita coisa sobre o que vocês quiserem ali, tá? Então, assim, de história antiga, claro. Então, acaba sendo outra sugestão, uma sugestão bastante acessível, né? Tirando essa barreira do idioma, mas Google Tradutor tá aí, né? Via Google Tradutor você sempre consegue ter uma ideia e tal. Então, só para, né, repassar, o site do Ancient History, o livro Os Iranianos, da editora Contexto, e também os livros da editora Osprey, especialmente sobre as expedições, as conquistas militares e os conflitos envolvendo os persas. Bem, e como já falamos durante o programa, minha dica acaba sendo o livro When Friday Comes, Football, War and Revolution in the Middle East, do jornalista britânico James Montag, que não é propriamente sobre o Irã, é sobre justamente o futebol no mundo islâmico e no Oriente Médio como um todo, porque também fala de Israel, mas está aí uma dica muito interessante porque trata bastante da questão política, dá uma contextualização muito bacana, então esta é minha dica. Já a música de encerramento... Eu não tenho nenhuma responsabilidade. Eu e o Felipe, a gente não é muito versado em farsi, em persa, enfim... então a gente acabou indo pro caminho, assim, vamos dizer, mais popular. Então a gente escolheu a música do artista Arash,
parece que é bastante popular, tem 1.670.000 visualizações no YouTube, com a música tema do Tim Melly para a Copa do Mundo disputada aqui no Brasil. Então vamos encerrar aí com Arash Irã 2014.